O yoga vai te encontrar no seu momento certo. Não tem a idade, não tem a especialidade e não tem o local. Na hora que for para você ter esse encontro com o yoga, ele vai acontecer e vai acontecer de uma boa maneira. Uma boa tarde e bem-vindos ao Atma Voz. E para a gente começar, vamos agradecer aqueles que são tão importantes para a gente, que faz com que este programa possa acontecer. Então, a minha gratidão vai para a Empire, empresa de assessoria de marketing. Se você está precisando de uma logomarca nova, se você está precisando de um brand novo, se você quer fazer uma gestão 360, quer fazer a sua empresa ser diferenciada no mercado, acesse esse QR Code e venha falar com a gente. No D14D, esse desafio muda vidas e tem mudado muitas vidas por aí. Venha você também mudar a sua vida com a gente. Acesse esse QR Code, acesse a página, lá você vai ter todas as informações e eu te garanto, é um desafio sensacional. Vamos com a gente. E a Somos, que é quem nos fala, o Atma Voz, o Franklin Convida, que vem todas as segundas, no Atma Voz às sextas. Acesse o QR Code, siga as nossas redes sociais e nos siga também lá no YouTube, tá? É importante, faça a sua inscrição, acesse os sininhos e venha com a gente participar de todos os bate-papos, porque hoje tem um bate-papo mega especial. E esse bate-papo é com ela, Alessandra. Minha gratidão pelo seu sim, por estar aqui. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu que agradeço. Gente, a Alessandra, que é enfermeira, né, Alessandra? Também. Isso, a Alessandra, que é enfermeira e professora de yoga. E eu queria saber, Ale, quando é que foi que a enfermagem chegou na sua vida? Que foi antes do yoga, né? Bem antes. Bem antes? Bem antes. Conta um pouquinho pra mim, o que foi que te levou, como que você chegou lá? Esse ano eu tava pensando, esse ano faz 30 anos que eu tô na enfermagem. Nossa, você nasceu enfermeira. Eu acho que tinha que ser mesmo, pelo tempo todo, assim, né? Eu sou técnica de enfermagem e enfermeira, né? A minha maior parte, né, de trabalho é como técnica de enfermagem. Porém, eu resolvi fazer minha faculdade, era meu sonho, né? Todo técnico, todo não, a maioria, né? Ele quer graduar. E esse era um sonho meu. E aí, com 40 anos, eu entrei na faculdade, que eu falei, até os 45 eu preciso estar formada. Que legal. E aí, entrei na faculdade. Mas sempre foi minha paixão. Durante todo esse tempo, eu trabalho com criança. E ali me descobri muita coisa, né, na enfermagem. Foi um pouco meio que acidental, porque eu estava chegando no Espírito Santo e precisava encontrar algo para fazer. Eram uns cursos que tinha técnica, era fácil de você... Rápido, de você já entrar no mercado de trabalho. Mas eu acho que é o destino um pouco, sabe? Também. Te empurrando para algumas coisas. Sim. Às vezes você fala assim, isso aconteceu assim, caiu no meu colo. Mas, gente, ninguém jogou nada no seu colo. Tinha que ser para você mesmo. Sim. Eu entrei na enfermagem, eu tinha 19 anos, então eu fui me descobrindo e ao mesmo tempo descobrindo coisas novas e lidando com o ser humano. E você veio de onde? Você falou que chegou aqui mais ou menos nessa idade? Eu tinha 17, 18, eu sou brasiliense, criada no Rio de Janeiro. Família do Rio é uma mistureba aí. Nacional, total. E aí caímos aqui de paraquedas, eu com meus pais, meus irmãos. E foi aí que logo depois eu entrei na enfermagem. E a enfermagem, ela foi a ponte justamente para eu trabalhar com esse lado humano. É o cuidado, né? Exato. Ele é um cuidado muito grande, assim, de energia. É onde as pessoas estão muito debilitadas, precisando do cuidado, né? É muito diferencial é uma profissão que eu respeito muito, sabe? Tenho um carinho imenso. E tem tudo a ver com o yoga, né? Porque e aí? Sim. Como é que foi essa transição, essa chegada você já enfermeira, já graduada, já, né? Sim. Assim, vou me especializar um pouco mais. Você veio praticando antes o yoga? Como é que foi isso? Sim, o yoga chegou, como você falou, né, o seu início, uma hora ele vai te encontrar. Ele vai te encontrar. O yoga me encontrou. E o yoga ele chegou primeiro como uma salvação para mim.
Eu vinha nesse ritmo louco, fazendo faculdade, trabalhando à noite, eu trabalhava à noite como técnica, fazia faculdade e trabalhava em projetos de pesquisa dentro do hospital que hoje eu trabalho, Uhum. né? E aí, numa correria louca, porque estudando à noite, trabalhando à noite e trabalhando em projetos de pesquisa durante o dia. E aí eu achava que estava tudo bem, que eu não tinha ansiedade, que eu não tinha problema nenhum. Dormindo mal e, consequentemente, outros problemas. E aí, um pouquinho antes da pandemia, que eu falo, tudo vai preparando a gente, né? Um Sim. pouquinho antes da pandemia eu percebi isso, que eu estava numa correria louca e as coisas não estavam bem. Eu estava entrando, né, nesse problema de insônia, muitas crises de enxaqueca devido a isso. E aí eu falei, cara, eu preciso de uma mudança. E como a maioria dos profissionais da saúde acabam indo para o lado das terapias medicamentosas, né? E Sim. eu falei, Você tá não. ali, né, no meio disso. É muito mais fácil Uhum. você é, conseguir uma receita, né, de um tarja aí, É, do que você cuidar da exato. origem disso, né? Por que que isso está acontecendo? Exatamente, até a troca ali entre colegas mesmo, né? De tipo, toma isso aqui, isso funcionou pra mim. E às Uhum. vezes vai no médico só pra ele poder passar a ter receita. Porque você já tá com tudo. Não, um amigo meu já toma, uma coisa e tal, é bom, ele tá dormindo, É. ele tá vivendo, mas a base é remédio, né? Então eu falei, não, não quero esse caminho pra mim. E eu falei, eu preciso encontrar algo pra eu mudar meu estilo de vida, mas de uma forma saudável e que se firme na minha vida, né? Então, eu fui buscar uma prática, como eu tinha muito tempo que eu não praticava nada, né? Vivia uma vida sedentária. Uhum. Eu falei, eu vou fazer algo que eu vou aprender em casa, sozinha. E quando aquilo realmente, eu falei, não, isso aqui é um hábito que eu quero trazer. E aí eu vou procurar um estúdio, um lugar, uma academia, o que for. E aí eu comecei a fazer yoga online, né? Aulinha online mesmo no No YouTube. YouTube, legal. Assim que eu comecei. E pronto. E ali eu me apaixonei, porque na primeira aula que eu fiz, eu senti como se eu estivesse dançando. E eu sempre fui apaixonada por esse universo Mas é da, uma da dança dança. mesmo, É né? uma dança. É uma É dança. uma dança É uma mesmo. Eu, dança. eu costumo dizer isso, porque quando. Por isso que a gente tava falando antes da playlist, né? Sim, É, pra gente faz a playlist faz parte. parte demais, porque ela leva o ritmo, ela leva a energia, você sente seu Sim, corpo vibrar e movimentar naquilo dali, e você exato. fazendo todas as posturas, você vai sentindo o canal de energia, né? Isso. É E aquilo ali algo. vai sendo trabalhado ali. Então, isso que eu senti, essa energia da E dança. uma coisa que é muito bacana que você disse, de fazer pela internet, fazer no YouTube, sabe? Isso é muito bacana. O yoga, ele é muito democrático, sabe? As pessoas às vezes falam assim, mas é tão caro fazer o yoga, porque às vezes, Uhum, dependendo do estúdio que você uhum, for mesmo orçar, realmente vai estar um pouco mais caro, porque uhum. lá eles têm toda uma bagagem, né? Sim, O próprio professor, uma bagagem de conhecimento, o próprio estúdio tem todo um custo de aparelhagem, né? sim. Tem muita coisa bacana aí no mercado, mas você consegue fazer dentro de uma plataforma igual o YouTube de forma gratuita, Uhum, sabe? Você tem essa uhum. possibilidade. Então, é meio que você fazer com o que você tem, né? Sem Começar. desculpa. Isso, exatamente. E quando que essa evolução sua de fazer em casa começou a te levar para um outro lugar? Falou assim, não, pô, isso eu gostei, isso me ajudou aqui. Quais foram os sintomas, assim, que você É, teve, tipo, pô, o yoga tá dando certo? é, então, aí, logo depois veio a pandemia. Então, fiquei um bom tempo assim, né, no online. E aí me despertou quando começou a voltar, as coisas a voltarem a normal, né, o presencial. Aí eu falei, cara, eu preciso fazer esse presencial. Porque eu já imaginava, deve ser diferente. Deve ser diferente ali. O online foi muito bom, Sim. já me preparou muito, porque eu percebia isso quando eu voltei não, comecei a fazer as aulas presenciais, mas eu falei assim, deve ter um diferencial ali. E aí eu fui procurar um estúdio, né, para fazer. E aí pronto, aí foi mais paixão ainda. É. Porque ali o professor tá ali com você, tá mais É todos os presente. sentidos, né? Eu costumo dizer que Isso. yoga é todos os sentidos. Ali você vai sentir o cheiro, Uhum. o local é bonito, é visual, te É, leva pro paraíso, né? Para um local isso. gostoso, para a natureza, o que Sim. for.
Então, geralmente, ele tem todo um cuidado, né, de acolhimento para aquele Sim. aluno que faz toda a diferença. A conexão, né, que você começa a criar com as pessoas, com uma turma, com outras pessoas que estão no mesmo caminho, na mesma busca, vira meio que uma terapia ali coletiva. Isso aí. Vai juntando, né? Vai. E quando que essa prática, como, né, você ali aluna, você viu assim, poxa, eu quero conhecer mais, eu quero aprender mais, porque é muito diferente, pessoal, para quem é praticante de yoga, praticar yoga assim numa sala, né, no estúdio ou que for online, você fazer os asanas, né, a Sim. meditação, respiração, enfim, do que você estudar o yoga para ser um professor, né? É Sim. outra história, é outra bagagem. Eu costumo dizer, e aí eu tenho uns amigos que até ficavam rindo de mim por causa disso, porque o yoga ele é infinito. Ele é conhecimento infinito. Hoje, até uns 80 anos que eu viver, vou morrer com 80 anos, eu vou estar Aprendendo. lendo, estudando, eu vou estar aprendendo Uhum. coisas novas de uma ancestral, né? Muitos Sim. anos atrás. É muito conhecimento, uma bagagem Uhum. muito grande. Uma Sim. vida só é impossível para Sim. você conhecer Sim. tudo, Sim. para você conhecer todos os mistérios. E como é que foi para você sair dessa aluna, né, Alessandra aluna de yoga, para Alessandra, não, eu quero ser professora, eu quero conhecer mais disso aqui. Foi mais uma vez algo que eu não imaginava. Eu entrei no curso ainda não achando que eu ia dar aula. Porque eu fiquei encantada porque teve essa oportunidade. O curso, né, do lado do Marzen falava assim: você não precisa fazer o curso só porque você quer ser instrutora. Você pode usar o curso como uma ferramenta de autoconhecimento. Falei, gostei. Gostei porque eu estava nessa busca, a gente está nessa busca, né? Sim, Constantemente de se melhorar como pessoa, de autoconhecimento, se conhecer melhor. E eu estava bem nessa pegada ano passado. E eu falei, cara, bacana. Então, independente se eu vou ser ou não, é uma vontade. Mas se eu não conseguir ser, é um curso válido para o meu desenvolvimento, mais ainda como aluna. Só que aí o curso, ele vai te levando, né? Ele vai trazendo tudo isso à tona, se você se conhecendo, coisa e tal. Mas ele vai também porque já tá ali, né? Já tá ali dentro de você. Você que ainda não descobriu. E uhum, ele vai trazendo isso à tona. Não, você pode, você consegue. E o que mais foi me deixando, assim, encantada é porque eu ainda tenho limitações com algumas posturas. todo mundo Todo tem. mundo. Porque era Sinta-se natural, normal, tá outra tudo certo. ilusão minha, que eu É. achava que para ser professora eu tinha que fazer invertida. Como que eu vou dar Sai aula e não... andando de cabeça para baixo. Eu Não. tenho que pelo menos saber, né? Entrar na postura de cabeça para baixo. E não, isso aí é o mínimo. É, É o mínimo. é porque o bacana é a gente entender que as posturas elas vão te levar para algum lugar. E nem sempre aquela postura daquela forma só tem que ser daquela forma, sabe? Sim. Tem N coisas, sabe? Um cachorro olhando para baixo é uma invertida. É uma invertida. Assim. Entendeu? E Sim. praticamente todo mundo consegue Todo mundo fazer um consegue, cachorro olhando para baixo, né? sabe? Então, assim, é saber adaptar mesmo isso Uhum. de acordo com. E é óbvio, né, Lê? A gente sempre tem a nossa postura queridinha, algo que a gente realmente É. gosta, algo que faz bem pra gente, que conversa com o nosso Uhum. corpo Uhum. também. E outras que a gente, essa daí eu já não simpatizo É. muito. Sim, é o que a gente vai aprendendo no curso, né? Você não precisa saber fazer, você não precisa fazer a postura, você tem que entender como ela é e saber orientar o aluno, porque você vai pegar alunos de vários, né? Sim, sim. De vários níveis, né? Então, ele vai querer, às vezes ele sabe e ele vai querer que você instrua. Então, você tem que aprender, você tem que saber instruir. Uhum. Pronto, se você sabe instruir da maneira correta, ok. Você não precisa. E aquilo, foi, nossa, que bom. Então tá, então eu posso dar aula. Então tá tudo certo, eu posso dar aula. E aí, mais uma vez, eu achei que eu falei, então eu queria dar aula para criança. Só que aí, quando você vive o Uhum. caminho sem controle, sem botar muito controle,
Na verdade, eu aprendi isso foi durante o curso, porque eu sofri um acidente, né? Eu sofri um acidente um mês um mês depois que eu entrei no curso. Nossa, logo no comecinho. É que eu prendi minha mão na porta do ônibus e no primeiro mês eu fiquei com a mão imobilizada, coisa e tal. Nossa, e você apoia as duas mãos o tempo inteiro. O tempo todo. Eu passei o curso todo com essa Limitação, né? limitação, né? E foi ali que eu percebi, eu não tenho controle sobre tudo, como eu achei que eu tinha, né? Então, ali, por conta disso, eu fui desenvolvendo isso. Então, minha vontade era dar aula para criança, mas depois eu falei, não, deixa que o curso ele vai me levando para os lugares e eu vou entendendo isso. E fui deixando as coisas acontecer e fui vendo isso, que eu posso dar aula com o que eu aprendi, com o que eu tenho, com o que eu vou desenvolvendo junto com os Uhum. alunos. Então, eu posso dar aula de várias formas, né? O yoga, ele vai muito além. É, ele vai te permitindo isso, né? E é uma descoberta, é um caminho muito gostoso isso. Nas minhas turmas, eu gosto muito de ir vendo como eles vão se saindo para que eu possa colocar um pouquinho a mais ali, sabe? Então, assim, eu vou crescendo as posturas e vou Isso. desenvolvendo. A gente tem posturas que tem 3, 4, 5 variações, né? Sim. E aí começo com a primeira variação, sinto como é que eles estão, Uhum. para ir para a segunda, para ir para a terceira. Uhum. E eu acho muito legal quando eles, tipo, olham para você com as, tipo, eu consegui, professor. Sim. 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 Sabe? É muito bacana. Sim. Você tem alguma estética, assim, que você, para suas aulas hoje, que você costuma levar com você? Geralmente eu começo assim, eu tenho esse asana, eu geralmente faço posturas deitadas, depois postura em pé. Você tem essa variação, assim, um caminho? Sim, fui descobrindo isso também, do que do que funcionava para mim e eu fui colocando na minha aula, né? Então eu gosto de ir conectando, né? Desde o início, do momento que a gente traz a nossa consciência e depois a gente trabalha a respiração e ali já ir conectando respiração com movimento. Eu gosto demais disso. Porque Você vai é, alongando, vai respirando. isso, trazendo essa consciência justamente para as pessoas reaprender a respirar, porque a maioria ali que está começando, ela vê que ela, né, ela desaprendeu a respirar. Então Exatamente. eu começo já a aula trazendo essa consciência de movimento com respiração. Porque foi isso que começou a mudar para mim, quando eu reaprendi a respirar e que eu fui vendo que inspiração, expiração e trazendo o movimento para cima, para baixo, junto com a respiração. Uhum. Então eu inicio assim, Eu nessa também. fluidez. Também. Eu amo isso. Massa. E aí, aos poucos, ir desenvolvendo, junto com alongamentos, né? Já preparando o corpo e desenvolvendo e crescendo o chão, e Uhum. levantando, e dali fazer, né? Aí começar um flow, coisa e tal. Mas eu É. gosto dessa conexão para você, justamente como se fosse uma dança Uma mesmo. dança. Eu faço isso também. Eu gosto. E aí, às vezes, assim, eu coloco os asanas separadinhos para eles pegarem. Depois a gente Isso, conecta os para outros. fazer todos juntos, É, sabe? Um atrás do aham, outro. isso. Eu faço isso também. E daí eu começo no chão e termino no chão, né? Sim, Porque no final a gente você tem que ir volta pro pro chão. chão. É, Que aí exato. encerra com o Com os Shavasana. rebates. Que é um ponto, assim, memorável. Sim, exato. E nessa parte, enfermagem e yoga, você já conseguiu juntar esses dois? Tô conseguindo. Como? Me conte. Primeiro eu criei um projeto lá pro hospital. Ai, que É. legal. E aí ainda não está sendo desenvolvido por trabalhar à noite. Existe um programa de qualidade de vida do trabalhador. Uhum. E justamente de trazer as práticas integrativas para dentro do ambiente hospitalar. Eu já acho isso o máximo, assim, porque eu achei que isso ia demorar muito aqui no Espírito Santo. Não, isso tem crescido muito. Inclusive, no podcast passado, a gente falou muito sobre isso. A Bacana. Marina, ela tem vários projetos, ela teve Olha, bom saber. pós-graduação, mestrado, e Aham. justamente nisso. E ela é fisioterapeuta e dentro de hospitais ela tratava pessoas com câncer e tal, e trouxe o yoga, né, como Uhum. terapia integrativa para Sim. poder ajudar.
E eu acho que isso é uma crescente, sabe? Eu acho que você vai Sim. conseguir colocar esse projeto. Não, aí escrevi, aí acharam ótimo, coisa e tal. Só que como é o funcionário que tem que ter a prática, né? Que tem que ter a formação para poder Ministrar. ministrar dentro do hospital, né? Não pode ser uma pessoa de fora. A pessoa tem que ser funcionário do hospital. E tem que ser no horário dele. E aí, por trabalhar à noite, eles não têm, assim, o administrativo para estar ali me ajudando, né? Aí, assim, adoraram coisa e tal, mas a gente ainda não conseguiu achar um ponto, qual horário vai ser, porque à noite, colocar essas coisas à noite é super necessário, porque eu falei, Sim, gente, pra todo mundo. para todo mundo. Não é só o funcionário do dia, né? Dia. Que Mas eu tem que entendo ter que acesso. provavelmente de dia deve ter mais pessoas, né? Sim. Trabalhando do que à noite. Sim, sim. E o acesso, né, às salas, o local, tudo é mais fácil durante o dia. À noite, fechado, coisa e tal. E aí ficou mais difícil, mas não desisti, não. Mas assim, o que eu faço é convidar as pessoas, né? Eu tô tirando os meus colegas, já tenho uma amiga minha que é fisioterapeuta que tá fazendo minhas aulas online. Que legal. E que já tá, assim, vendo diferença. Porque eu falei, a gente, como profissional da saúde, a gente não percebe no caos que a gente está inserido ali. Porque a gente vai levando, e a gente não percebe. Todos nós estamos inseridos no caos. E se a gente não coordenar aquele caos ali dentro da gente, vai dar ruim. É muita emoção, né? Querendo ou não, Muita você coisa. você tá lidando com pessoas, né, que pode estar morrendo a qualquer tempo momento, todo. estão sofrendo, É. é uma dor e você sente essa dor, né? Eu não sei nem como eu lidaria trabalhando no hospital, porque eu sinto a dor da pessoa real, assim, sabe? Lidar com isso. Lidar com isso é bem complexo. De trazer isso, viver com isso, sem trazer isso pra sua vida. Isso, você sair, né? Você colocou a roupa de ir pra casa, foi pra casa e esqueceu tudo, seu pacientezinho que tá sofrendo lá no hospital. É uma coisa difícil, nem todo mundo consegue. Tem muitas pessoas que acham que consegue e não consegue. Exatamente. Ela acha que tá lidando bem, mas eu acho que não. esse é o grande problema, né? Sim. E aí, muitas vezes, a pessoa tem dificuldade de dormir, né? Vai usar um tarja preta. Eu costumo dizer muito que tarja preta, ele te faz dormir, mas não te descansa. Não, né? Ele não te descansa. É uma ilusão mesmo, infelizmente. Ele, a longo prazo, vai trazer problemas sérios para você, isso é fato. Eu vejo lá meus colegas de trabalho. Então, eu já vinha desenvolvendo essa questão de falar o tempo todo do yoga, sobre o que foi bom para mim. E os meus próprios colegas vê a mudança na minha vida, sabe? E eu sempre falando, trazendo coisa e tal. Quando eu me tornei instrutora, eu falei, mais agora... Eu tenho mais uma obrigação, Sim, assim, de... É mais um legado mesmo. De estar falando mais com eles, né? E eu vejo essa mudança aos poucos. E não adianta, né? É passinho de formiguinha mesmo. É ir plantando a sementinha. E é isso. Vamos lá. Escrevi o projeto e vamos ver. Também posso estar levando isso para outros ambientes da área da saúde, porque... aos longos quase 30 anos, eu conheço bastante gente dentro dessa área. Então, minha ideia é concretizar mais isso e, quem sabe, levar isso para outros ambientes, né? Já que essa visão das PICs estão melhorando aqui. Sim, bastante. É necessário, é importante e é muito bom ter alguém fazendo, sabe, por nós ali. Sim. É importante e é necessário. Sim, Continue. sim. E você sentiu alguma transformação, assim, a Alessandra antes e a Alessandra depois do yoga? Como foi isso, assim? Quais são as coisas que você pode destacar pra gente como melhorias? Nossa, bastante, né? Mas vamos lá. Eu sempre me considerei uma pessoa calma, tranquila. Quem me conhece fala, Alessandra é zen, coisa e tal. Mas todo mundo tem seu lado sombra, né? Fato. E eu identifiquei isso, assim, eu sou tranquila, eu sou calma, mas momentos que me tiram um pouco, né, desse meu centramento, são momentos que eu não gosto muito, assim, que me fazem muito mal. E eu não sabia equilibrar isso. Eu acho que isso é muito da nossa cultura, da gente ser muito responsivo, né? De qualquer coisa que vem te abalar, ir contra,
de você querer se defender, de você ser respondão, Uhum. de você já, sabe, eu preciso me defender o tempo Retrucar todo, tudo. Aham. E eu não gostava disso em mim, sabe? Mas quando eu vi, eu já tava vomitando as coisas. E, e me trouxe isso, sabe? De não negar isso dentro de mim, isso existe, isso é fato. Mas de quando vim essas situações, eu exatamente identificar e saber lidar, sabe? Com essa emoção. Sem explodir para depois não me sentir mal com isso. Uhum. E o yoga trouxe esse equilíbrio, junto com respiração, momentos de ansiedade, sabe? Que a ansiedade O mal do milênio, né? faz parte, né? O imediatismo, a ansiedade das coisas acontecer e o amanhã o tempo todo e trazer o tempo todo para cá, para esse momento, e viver isso aqui. E como a respiração, ela ajuda na ansiedade, né? Fato. Isso aí a neurociência, né, explica isso. Exatamente. Explica É isso. impressionante, você consegue se acalmar, você consegue acalmar o próximo, né? Ajudando Uhum. nessa parte de ansiedade. Eu Sim. até tive uma aluna que ela não estava conseguindo dormir com crise de ansiedade e ela fez a aula e depois ela falou, professor, eu consegui dormir, Só sabe? respirando. Eu Só fiz a sua respiração e respirando. consegui dormir. Foi 4-4-8, se eu não me engano, a Aham. respiração. E super ajuda, Então, sim, sabe? sim, é fato, é fato. Eu tive a experiência que eu fui, né, por Caparó, Sim, e o grupo lá era de terapeutas. que massa. E é outro público, assim, que eu vejo as pessoas cuidando muito do outro e não cuidando de si. É, Tem isso também, né? As pessoas estão cuidando. mas lá foi um retiro que você foi no Caparó? Foi um retiro que a gente foi estudar os Yoga Sutras de Patanjali. Hum, Maravilhoso. E aí o que você falou de que a base gente da base. é a base da base e que a gente eu tinha acabado Patanjali é... eu tinha acabado de terminar o curso. Aham, tá E fresquinho. tava fresquinho, mas já tive uma outra percepção. Outra pessoa passando, uma outra forma ali. Outra visão. Outra visão, a sua percepção também. Porque o yoga, ele é tão democrático quanto a isso. Eu acho isso fantástico, Uhum. sabe? Porque é muito do que você percebe sobre o ensinamento, né? Tem toda uma base. Todo mundo que eu já aprendi yoga, eu aprendi. É a mesma base, mas com um olhar diferente, uma atenção diferente para coisas que às vezes você não deu tanta atenção naquele Sim. momento que você viu Sim. aquele material. Toda vez que você revisitar, você vai Você dar vai ter. atenção a uma questão nova, e isso é muito legal. Sim, a visão que você traz nova sobre aquilo. E aí foi bacana, porque teve essa questão, né, de estudar de novo a base, que é maravilhoso, que eu falo que aquilo ali, se você estudar só o Yoga Sutra, você tá... Sim, E aplicar aquilo abastecido. na sua vida, você já tá abastecido, é muita coisa para você desenvolver. E então teve isso, e também teve a vivência de passar o yoga, a parte prática do yoga, né, dos asanas, dos pranayamas e da meditação, para aquele público que estava ali, que eram todos terapeutas. Ah, que legal. E aí o que eu vi, que as pessoas ali, terapeutas que cuidam da saúde do outro, da saúde mental, da saúde espiritual do outro, também estavam precisando desenvolver o seu corpo, Sua consciência, a sua consciência, a sua respiração, o seu silêncio. O silêncio, como que o silêncio ali foi, assim, difícil de trabalhar, mas ao mesmo tempo foi, assim, muito gratificante para mim trazer isso para eles, sabe? Eu costumo dizer que no silêncio é o momento que a gente se ouve. E muitas pessoas não estão preparadas para se ouvir. Ou às vezes ela sabe? nem quer. Não quer. A maioria das pessoas não querem se ouvir. Elas querem falar, mas elas não querem se ouvir, sabe? Porque muitas vezes se ouvir dói. E as pessoas não estão preparadas para essa dor. É uma questão difícil, mas necessária. Fique em silêncio, se ouça, é importante. É importante. O silêncio. E não é só o silêncio
aqui, né? Tá em casa, tá tudo desligado. Ah, mas eu fico em silêncio. Mas como que tá o seu silêncio interior? Sim. Como é que tá? Porque a nossa mente, ela tá, né, o tempo todo falante. E aí, como que tá esse silêncio? Esse é o grande, né? É, eu sempre fui um ser muito falante, sabe? Eu tenho me policiado muito nisso. Eu acho que é algo que o yoga trouxe pra mim mesmo, esse Uhum, silêncio. Em muitos momentos tá quietinho, tá na minha, tá sem falar isso. nada. É algo assim que as pessoas que me conhecem há alguns anos atrás falam assim: você tá bem? Calado. Você tá realmente bem? Você tá tão calado? É. Mas eu tô de boa, tô ali nos meus pensamentos E eu e acho que quando a me gente começa a organizando. desenvolver isso, a gente também desenvolve a escuta ativa, que é outra coisa que também a gente tem dificuldade. De escutar o outro, de parar, de olhar o olhar, né? Olho com olho e de escutar, escuta ativa. Eu tô mesmo prestando atenção do que Isso, ele tá falando para mim. O silêncio te traz isso. Porque verdade. quando você se silencia, você tá ali ouvindo, prestando atenção em você, coisa e tal. Quando você tá numa conversa que tem que ter uma troca, você também tem que silenciar e escutar o outro. Então você desenvolve esse silêncio interior e também a escuta ativa, que é bem difícil hoje em dia, as pessoas parar para escutar o Pra outro também. escutar. É o tal, ele só quer falar. Só que fala. Ele só quer falar. É triste, tá? Mas, Ale, eu sei que você já fez alguns trabalhos pra comunidade, voltados pra comunidade e tal. Fala um pouquinho sobre isso. Como é que Sim, foi? Como é que isso chegou pra você? sim, a gente eu sempre fico buscando ser útil. Importante. É, e quando eu estava nessa busca, foi antes de fazer meu curso de yoga. Essa busca de autoconhecimento, de me desenvolver melhor como pessoa, de ampliar a consciência, coisa e tal. Veio assim, de alguma forma, né? Sempre vem pra gente, em sonho, toques durante o dia, e que eu precisava assim, olha só, você pode continuar estudando, você pode continuar se desenvolvendo, isso é importante, mas está na hora de colocar isso na prática. Tá na hora de você pegar todo esse conhecimento, tudo isso que você tá aprendendo, que você aprendeu, que você tá aprendendo, que você tá desenvolvendo, que você tá empregando na sua vida, tá na hora de você compartilhar isso com as pessoas, sabe? E aí eu fiquei assim, tá, e agora? O que que eu vou fazer? Então eu comecei a buscar lugares, aí eu tava num encontro espírita, e aí eu vi uns jovens assim, aí eu falei, gente, bacana, jovens. É um público que eu gosto. E aí eu fui perguntar para eles como que era o projeto, aí ela me falou, aí eu já fui atrás do presidente, e aí eu falei, eu quero trabalhar como voluntária. Ele, tá bom, pode começar amanhã. E aí entrei assim, eu ainda, né, não tinha formação de yoga, ele falou assim, o que que você faz? Eu falei, eu sou enfermeira. Ele falou assim, você dá aula? Eu falei, não, nunca dei aula não, mas eu posso falar de saúde, eu posso... Ele, tá, a gente vai conversar, existe uma grade, ele já tinha uma grade, coisa e tal, eu entrei lá e procurei. E aí comecei a dar aula para eles sobre saúde, né, sobre doenças sexualmente transmissíveis, essas coisas. E aí, antes de entrar no curso, eu falei, gente, vou começar a trazer o yoga aqui para esses meninos. Ensinar eles a meditar, Isso. ensinar o silêncio para o jovem, que é bem difícil. Uhum. E aí veio o curso, e aí junto com isso eu já estava dando aula lá, né, para eles. Eu tenho uma frequência que eu vou lá, assim, de 2 em 2 meses, depende da data, da época da Do aula, calendário do que eles calendário têm. deles, Aham. E aí, aos pouquinhos eu fui. Aí eu já dei uma aula para eles de De yoga, yoga. de meditação, entendeu? E mesmo dentro da disciplina que eu tô dando, por exemplo, eu dei aula de inteligência emocional. Que legal. Aí eu falei, tudo a ver falar sobre meditação. Então eu sempre arrumo Um um gancho. gancho ali para falar de meditação, falar de silêncio, falar de autoconhecimento, Sim. sabe, para eles. E aí agora em julho eu volto e vou dar uma aula sobre planejamento de vida, assim, Uhum. sabe? Porque eles terminam, o ano letivo deles termina em julho, né? Então, falar sobre o que eles vão encarar no mercado de trabalho, o que eles precisam desenvolver na vida deles. E aí, mais uma vez, eu trago essa questão Eles têm de o quê? se Uns autoconhecer. 17, 18 É nessa anos, por aí. faixa. E aqui na Serra. Ai, que legal. É nessa faixa de
15, acho que até no máximo 18, se eu não me engano. Nossa, muito bom. E aí eu sempre gostei dessa questão do voluntariado, Do sabe? voluntário. Porque você se É muito importante, né? Você se, muito se, desenvolve, importante. se desenvolve, né? Porque quanto mais você aprende e você fala, mais isso, né? O aprendizado fica. Você aprende ensinando. Fato, Você aprende fato. ensinando. É uma maneira de você praticar mesmo. Também. Eu fui voluntário durante um bom período e eu dei aula de teatro. Eu sou formado em teatro. E aqui no estado a gente não tem tantas oportunidades no teatro, né? E para eu praticar, eu fui dando aula. Então, eu dei muita aula, assim, para locais, né? Para escolas e tal, de forma voluntária. Foi uma forma que eu vi para eu continuar praticando algo que eu tanto gosto, né? Sim, E ajudando as pessoas também, também. porque o teatro ele pode ser muito usado para narrativas total, né? Uhum, Do dia a dia. As pessoas que são muito tímidas, conseguir se uhum. desenvolver, Se e isso, soltar. se soltar, isso Uhum. aí. E as pessoas têm muita dificuldade em falar em público, né? Apresentar um Sim, trabalho de sim. escola. Faz Ajuda. muita diferença. Faz. E aí foi um período muito legal, assim. Eu guardo com muito carinho. É Quero fazer bom. mais vezes. É bom. Mas vamos lá. Você hoje, professora, faz o seu merchan, né? Vamos fazer seu merchan. Fala um pouquinho da onde a gente consegue te encontrar para receber uma aula sua de yoga. Tá, eu comecei a dar aula lá no ISM, que é o Instituto Saúde e Movimento. Fica no bairro Residencial Coqueiral, tá em Vila Velha. Lá às terças e quintas, pela manhã. Também dou aula no Yoga Culture, que é um aplicativo que é Ah, aberto para todo mundo. É um aplicativo, ele é de graça, né? Então você só tem que baixar e tá lá, tem aulas todos os dias. É como fosse um voluntariado também de professores uhum. de yoga. Que massa, eu não conhecia. Aí eu tô lá toda quinta-feira às 17h30 pelo aplicativo Yoga Culture. Eu uso o aplicativo Insight, que é um que tem É um Insight. Tá. Ele é de yoga também. Também, É yoga, meditação. esse É aplicativo tipo se fosse também. um YouTube mais fechado. Tá. Ah, Lá também tem várias coisas assim. Quem criou esse aplicativo foi um dos professores que eu fiz a formação lá do Marzen, no Marzen. Aham. que é do Guru Sevananda, eles são professores da Índia. E você é a terceira pessoa do Marzen que tá aqui, você acredita? Olha Que foi só, formado no Marzen? virou Gente, virou um podcast clubinho. do clubinho do Marzen. Só falta o Rafael, que o Rafael não veio ainda. Importante. Logo ele. Logo ele, Rafael, tá vendo? Olha. Ficou aí Não, a mas o dica. Marzen é maravilhoso. Lá é o ambiente, tudo, os professores, tudo. E eu achei muito legal a didática deles de curso, que no final vocês têm X aulas, né? Pra fazer. E não são X, pouco X, né? Não. São X, 20X, né? 20x. Gente, 20 aulas para um 20 iniciante é aulas. difícil, né? o... Você dá aula pra família inteira, E não acaba. vizinho. Foi. Porque, tipo, eu acompanho muito você e o Léo, que também vocês se formaram juntos, por O sinal? Léo formou um Uma ano turma antes, só que ele não cumpriu esse estágio. Entendi. E aí, agora que a gente ficou, falei, pode parar de palhaçada, porque a aula dele é perfeita. Falei, você vai fazer esses estágios. E ele acabou terminando primeiro do que eu. Não, eu só ficava, tipo, 16, 17. Eu falei, gente, são 20 aulas. As minhas terminaram, ainda bem. Amém. E aí, então, tem lá no Yoga Creative, e eu também, junto com uma amiga, a gente abriu, essa amiga abriu o estúdio, ela tem um estúdio porque ela já é massoterapeuta, e aí a gente criou um grupo, eu, o Léo e ela, vamos começar a dar aula também no estúdio dela, que é lá em Jardim Marilândia. Jardim Marilândia. Em Vila Velha também. E você falou daquele projeto que você tem no final de semana, como é que é? Fala pra mim. Então, eu vim com essa ideia de que os movimentos do yoga é sempre, assim, de aulão, de eventos do yoga, é sempre sábado, né? Sempre acontece sábado. E aí foi numa conversa com um amigo meu caminhando na praia, a gente viu um evento de
de surf acontecendo. Uhum. Aí a gente falou, cara, isso não acontece no yoga. Eu não vejo, pelo menos não vejo. Em Vila Velha eu não vejo movimentos do yoga domingo. E eu encaro o domingo como o primeiro dia da semana. Mas também. Sabe, eu encaro assim. E justamente que é um dia que a gente descansa, porque o sábado acabou, ninguém descansa sábado. Não. O sábado é pra tudo, É. menos pra descansar, né? Real. E aí o domingo, realmente, o domingo tem aquela sua visão de você querer já amanhecer fazendo algo bacana pra você, uma prática, quem gosta de nadar, quem gosta de correr, Sim, né? No sim. domingo de manhã. E ali tá com a família, almoçar, coisa e tal, descansar, dormir cedo. Então, o domingo, ele é uma preparação pra sua semana. Sim. Eu falei, como não você já começar essa preparação com yoga de manhã? Verdade. E algo simples para as pessoas. Ah, eu vou ter que ir lá fazer uma prática 1 hora. Não, algo simples e ao mesmo tempo não tão simples, que é respirar, meditar e botar o corpo em movimento um pouquinho, no máximo aí 40 minutos, sabe? Uhum. Não passando disso. Mas que isso já vai trazer, assim, um efeito maravilhoso, porque a gente bem falou que de manhã a gente, né, é tudo você Sim, é muito começar bom. o seu dia com uma prática dessa. Você já teve na curva da Jurema, no sábado lá? Que eles têm a Yoga da prática. curva. Isso, o yoga da curva. Eu já dei aula lá uma vez. E é maravilhoso isso, o movimento, sabe? E em Vitória tem lá. Em Vila Velha eu não conheço, se tem em algum lugar eu não conheço. Faça, porque precisa e tem sim. público para isso. Aqui a gente está fazendo, está promovendo pelo Atma em Jacaraípe, que é em Serra. Então a gente faz geralmente no começo do mês. O Nascer do Sol foi maravilhoso mês passado, sabe? Foi uma experiência, assim, fantástica. A gente pretende repetir, se tudo der certo, no dia 7. Não sei nem se eu podia liberar a data aqui, mas eu já falei. Já abriu a boca. Já abri minha boca, mas você consegue acompanhar pelas redes sociais do Atma, a gente posta lá quando vai ter certinho. E geralmente a gente faz 5 horas da manhã, não é um horário tão comercial, um horário desafiador, eu entendo. Ainda mais nesse friozinho matinal que está habitando aqui. Mas vale muito a pena. Quando você começa a fazer a prática de noite e você vai fazendo, vai elaborando essa prática e o dia vai amanhecendo, aquela luz, aquela pintura de Deus, o que é um Tem presente que de Deus. viver para sentir. Isso aí. Que você vê a diferença. É único, é uma energia fantástica. É verdade. Então façam, gente, pessoal de Vila Velha, aproveita. Aproveita. E chega junto, porque a aula dela é maravilhosa. Tem algum livro hoje que você tem lido sobre o yoga, assim, que você tem gostado, que você tem chamado a atenção? Teve algum que você leu nesse processo de formação que você achou assim, poxa, esse aqui eu vou guardar, porque esse aqui eu preciso ler mais vezes? Eu tenho... Eu tô lendo sobre meditação, que é o livro do Osho. Porque eu quero entender muito mais sobre meditação, então eu tô lendo, ele já tem uma outra visão, assim, bem, bem bacana, um complemento, né? Agora eu quero começar, tá lá na minha listinha, é o Caminho do Yoga, se eu não me engano, acho que é esse o nome. O Coração. O Coração. O Coração do Yoga. vermelhinho eu tenho, maravilhoso. Ele eu mesmo. tenho. Tá lá na minha listinha. Eu já li, Ele vai ser o se você próximo. quiser. Ele é maravilhoso. E esse é um que tá lá, que é tipo assim, não doável, não tem aquele livro não doável. Ele tá ali guardadinho, porque a gente revisita. Isso. Muito bom, muito bom. Quando dá pra lá, tá lá na minha listinha, ele vai ser o próximo. Eu tenho lido um do Joe Vitale. Alguma coisa zero, gente. Minha cabeça que foi embora o nome. Mas é sobre o Ho Oponopono. Que é meditação também. Sim, Putz, é muito legal. Já com uma técnica, né? O Ho Oponopono ele tem uma técnica. Uma né? técnica, exatamente. O Joe Vitale é maravilhoso. Vale muito a pena. A lista é grande, né? De livro, né? Ale, estamos chegando ao fim. A gente tem patrocinador de novo, Eduardo? Isso, é importante falar deles, porque já falei aqui, né? Eles que mantêm funcionando, senão... E a Empire, que é a nossa assessoria de marketing, ela que faz toda a produção visual, pessoal, do Atma. Então você vê lá aqueles folders e toda a arte de rede social, lindo. Você também pode ter o seu lindo aí. Entre em contato, acesse o QR Code e entre em contato com a gente para você conseguir fazer a sua empresa diferenciada no mercado.
o desafio D14D que tá rodando, né? Quando este ir ao ar, eu acho que já vai ter rodado. Essa gravação aí, ó, já vai ter terminado. O nosso ciclo foi o terceiro ciclo que a gente fez acompanhando, né? Todo mundo junto. Mas o desafio, ele é algo que você pode fazer a qualquer momento. Acesse o QR Code, leia todas as informações que tem lá. É muito importante desintoxicar o seu organismo de telas, de conteúdo 18 mais, que não pode falar outra palavra, de ilícitos, sabe? E de tantos outros ladrões de energia que te dão uma dopamina barata, algo que depois você se sente culpado e tal. Então, utilize essa energia para outras coisas, coisas produtivas. O desafio D14D é muito sobre isso, é sobre você pegar o seu tempo e cuidar dele com uma atenção maior. Aproveite. E nos siga nas redes sociais da Somos, lá do Franklin Convida, do Atma Voz e da própria Somos. Lá a gente posta tudo o que vai acontecer, colocamos os cortes de todos os entrevistados. Lá tem os dias, a gente coloca os bannerzinhos com os dias e os horários que vão entrar no YouTube. Então acompanhe por lá e fique por dentro. Obrigado. E Ale, gratidão, estamos chegando ao fim. Eu queria fazer um bate-bola contigo, bem rapidinho. E pra gente, eu vou falar uma palavra e você bem rapidamente vai falar um sentimento que essa palavra te traz. Te traz hoje, tá? Seus filhos. O meu é um só, o filho. Seu filho. Ele... Crescimento. O crescimento foi dos dois, assim, juntos. Nós crescemos juntos. Eu tive ele nova. Não tão nova, mas nova. Pra mim era nova. 22 anos. Muito nova. E, e a gente cresceu junto, a gente cresce juntos, assim. Então é isso, crescimento, evolução. E a enfermagem? Enfermagem entrega, muita entrega. A gente esquece um pouco do que a gente é, do que a gente precisa, sabe? Se coloca muito no lugar do outro. Então, e ela traz esse crescimento de você olhar pro outro, dessa entrega, da empatia. Então você desenvolve muita coisa, sabe? Muita coisa que você precisa como humano desenvolver. E o Espírito Santo? O estado foi viver num lugar que trouxe tanta oportunidade para mim, assim, de ter qualidade de vida, de crescimento, de conexão. E o Espírito Santo, ele traz isso, você consegue associar muita coisa, trabalho, qualidade de vida, conhecer pessoas de diversos lugares. Enfim, eu sou apaixonada, né, pelo Espírito Santo. Eu também. E o yoga? Yoga para mim é um caminho não só de uma atividade, um esporte, nada disso, assim. O yoga, para mim, ele é um caminho que te completa. Ele é um caminho completo, porque quando você começa a estudar a filosofia, que vai além dos asanas, das posturas, e empregar, né, essa filosofia na sua vida, ali você vê tudo ali. Tudo que você, como ser humano, precisa ser, tá ali, sabe? E é só colocar em prática. Então, para mim, é completo, porque você integra o seu corpo, ele integra a sua mente, o seu espírito. É um manual. É um manual. E tá tudo ali, é só colocar. Sabe? Aos pouquinhos, vai trazendo. Inconscientemente ou não, você vai desenvolvendo. Exatamente isso. E é muita coisa inconscientemente, né? A gente desenvolve muita coisa inconscientemente. A gente só vai se dar conta um tempo depois que você consegue ver esse benefício. Eu ouvi agora eu não vou lembrar onde foi, em alguma das minhas aulas, ou foi
enfim, que a gente, quando trabalha ali o nosso corpo, né, nas posturas, nos asanas, consequentemente vai trabalhando nossas emoções. Então você nem precisa estar muito, fluxo. é o fluxo. É. Você nem precisa estar muito consciente de que eu preciso lidar com essa emoção. Vai lidar, uma hora vai lidar. Vai lidar. Porque o seu corpo está em movimento, ele está liberando essas emoções Isso aí. e tudo vai se integrar, vai ser trabalhado. Pode ficar tranquilo. Isso aí. E o grupo Lugiaia? Ai, Lujai, uau! Adorei essa pergunta. Eu quero muito, sabe, um dia falar sobre isso. Eu vou falar, tá lá anotado no meu caderninho. Que é porque o que foi tudo isso junto pra mim, né? Porque foi justamente tudo aconteceu no mesmo ano, o ano passado. Sim. Eu entrar no grupo Lugiaia, começar a minha formação de yoga, essa busca do meu caminho, né, pelo meu desenvolvimento pessoal, como pessoa, e me encontrar mesmo quem é a Alessandra. É um despertar, né? Foi. É um despertar. Eu tive uma morte e um renascimento, Um sabe? despertar. E o grupo Lugiaia foi, assim, primordial, uma família que eu vou nossa levar. família, Nossa somos irmãos, família. inclusive. Gratidão. Gratidão. E você, o seu olhar, né? O seu olhar, ele foi nos primeiros, nas minhas primeiras cerimônias mais desafiadoras. O seu olhar, o seu abraço, o seu carinho, sabe? Estava lá com todo amor. Isso é muito bom. E o grupo tem isso, né? Ele tem isso. De abraçar, de acolher. Um beijão para todos, inclusive. Gratidão por você ter vindo, gratidão pelo seu sim, por você ter aberto o coração aqui pra gente, viu? A gente agradece demais você que pôde aí compartilhar, seguir, nos acompanhar. Muita, muita gratidão e até o próximo Ótima Voz. Tchau, tchau.